Bom dia, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor, caminhando nos trilhos da vontade do Senhor. Cada dia Deus está nos revelando uma porção da tua palavra. A palavra do Senhor, ela se revela, ela se renova a cada manhã. Então, hoje nós estamos tendo um entendimento da palavra, Deus vai nos revelando e abrindo esse entendimento. Por isso é importante nós estarmos expostos a essa palavra todos os dias, ouvindo, porque através do ouvir é que a nossa fé vai acrescentando e que nós vamos aprendendo, crescendo nesta palavra. Então, querido, é importante você estar sendo exposto à palavra do Senhor todos os dias. Importante você ter uma vida de devocional todos os dias, lendo a palavra, vivendo essa palavra cada dia no seu coração. E assim você vai crescendo e se desenvolvendo na presença do Senhor. Cada dia Deus quer falar com você de uma forma sobrenatural. E nós vamos continuar caminhando aqui em Mateus, no capítulo 15, que nós começamos ontem, e a partir do versículo 21. Aqui tem um assunto assim, um pouco difícil de entender. Talvez quando lê, você fala assim, mas Jesus, como pode Jesus estar falando isso? Mas nós vamos entender um pouquinho mais o que Jesus estava fazendo. A partir do 21 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo o que queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, nós precisamos entender esse cenário. Em primeiro lugar, querido, essa mulher era uma mulher gentílica. Então, ela não era judia, ela não era mulher do povo judeu para quem Jesus veio pregar. Marcos diz que ela era uma cirofenícia. Então, era uma mulher que não era judia. E Jesus, quando ele diz: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, querido, aqui ele estava dizendo o propósito que ele tinha vindo. Ele estava direcionando e determinando o propósito que ele veio. Então, nós precisamos entender que ainda Jesus não tinha morrido e não tinha ressuscitado e aberto a porta da graça para todo mundo, para todas as pessoas. Aqui, Jesus ainda veio para cumprir, ainda não tinha se cumprido ainda a palavra completa, ele tinha vindo para cumprir, mas naquele momento ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então, o propósito dele era pregar primeiro para o povo judeu, para os israelitas. Ele tinha que pregar para eles primeiro. A oportunidade era deles. Até que eles o negassem, a oportunidade ainda estava aberta para eles. Então, o propósito dele o foco dele era pregar para os israelitas. Ainda não era pregar. Porque se Jesus chegasse ali e começasse a pregar para os gentios, ele perdia os judeus, porque eles aí já não é o Messias, porque ele está pregando para as pessoas de fora. Então, Jesus tinha um foco ali. Ele tinha que manter os israelitas para dizer para eles: olha, vocês tiveram a oportunidade e não a aceitaram. Você entendeu? Então, por isso Jesus não estava pregando para os gentios, estava pregando para os hebreus, para os judeus naquele momento, para os israelitas naquele momento. Então, ele veio para cumprir aquilo. Só depois da morte dele e ressurreição que abriu a porta da graça para os gentios. Então, entendendo esse cenário, entendendo tudo isso, essa mulher veio e começou a gritar atrás dele. Ela sabia que Jesus era para os judeus, mas só que ela estava tão angustiada e tão sofrida, vendo a filha naquela situação, que começou a suplicar a Jesus. E aqui nós vemos que quando ela suplicava, os discípulos chegou a Jesus: olha, despede-a. Mas esse despede aqui é de seguinte: olha, fala para ela, manda ela embora, ou então
cura essa filha dela para ela ir embora, porque ela já está enchendo a nossa paciência. Ali não foi por pena ou misericórdia daquela mulher, foi mesmo para ficar livre dela. Olha a atitude de carnalidade dos discípulos de Jesus. Nós precisamos entender, querido, que eles estavam sendo discipulados ainda, estavam sendo tratados, eles não estavam prontos. Eles não estavam prontos ainda. Então, por isso, querido, que eles tiveram essa atitude. Quantas vezes, querido, pessoas ficam aí, às vezes, ligando, pedindo oração, a gente pensa assim, mas essa pessoa cansa. Meu Deus, como é difícil. O tempo inteiro fica pedindo oração, fica pedindo... Será que você já não teve essa atitude? Essa pessoa fica o tempo inteiro no meu pé, o tempo inteiro pedindo oração, pedindo aquilo e cansa. E às vezes, querido, a gente ora para ver aquela pessoa livre. Será que você já não teve esse tipo de sentimento? Às vezes dentro da gente, às vezes sozinho, lógico que não na frente das pessoas, mas sozinho. Queridos, às vezes nós temos atitudes só para ficar livre daquela situação. Então, essa estava sendo a atitude. Olha para você ver o coração dos discípulos. Senhor, manda ele embora, ou então cura a filha dela para nós ficarmos livres dela agora. Então, eles estavam sendo discipulados. Essa era a situação aqui. Agora vamos ver a atitude de Jesus, aquilo que Jesus fez. Então, enquanto ela clamava e gritava, Jesus estava calado. Ali, nesse silêncio de Jesus, querido, ele estava tratando a mulher e estava tratando os discípulos, os dois. O tratamento estava sendo dos dois lados. Enquanto ele estava calado, não estava dizendo nada, ele estava vendo a atitude da mulher. Nós precisamos entender que Jesus, querido, ele já tinha ele já tinha tido o entendimento que aquela mulher não ia parar e do que iria acontecer, mas ele estava testando. Vamos ver o que ela vai fazer, qual vai ser a atitude dela. Vamos ver se ela vai perseverar. Porque claro que Jesus tinha compaixão de todos, querido, de todo ser humano. Jesus era Jesus. Então, ele tinha compaixão de todo mundo, de todos. Não era só dos hebreus. Ele estava cumprindo uma missão. Nós precisamos sempre lembrar disso. Aquele momento, ele estava cumprindo a missão. E ele, por obediência, não podia sair daquela missão. Então, por isso que ele estava ali firme na missão dele. Mas ele estava observando a mulher, ele estava vendo a atitude dela. Em segundo lugar, ele estava vendo a atitude dos discípulos. Então ele estava em silêncio, dizendo, vamos ver qual vai ser a atitude dos discípulos, como eles vão reagir. Então a reação deles foi de meninos espirituais. Jesus, manda essa mulher embora, que ela já está enchendo a nossa paciência. O que nós queremos é ficar livres dela. Queremos ficar livres dela. Então, esse silêncio do Senhor era para ver a atitude das duas pessoas, tanto da mulher quanto dos discípulos. Aí Jesus respondeu, não fui enviado senão à casa perdida de Israel. Missão. Lembra-se da missão. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Esse adorou, suplicou. Ela veio diante do Senhor e suplicou, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, eu estou sofrendo, isso está me agoniando, eu estou agonizante com isso. Então, esse adorou é súplica, ele estava suplicando Jesus, me ajuda. Queridos, nós convenhamos, aquela oração mais profunda do nosso coração e mais pura é no momento da nossa angústia, no momento de desespero. No momento que nós estamos mais sofrendo, é a oração mais profunda que nós podemos fazer. Querido, porque às vezes a gente vem na igreja, adora, glória a Deus, aleluia, estende as mãos, mas aquela oração, querido, não flui profundamente. Mas quando a coisa está apertada, quando as coisas estão difíceis em nossas vidas, quando a pressão está muito grande, querido, eu vou te dizer, aí a oração ela não sai só daqui, ela sai daqui, do mais profundo do nosso coração, ela vai sair do nosso interior e aí vai fluir para o exterior. Então é o que estava acontecendo com essa mulher, ela estava tão aflita que ela chegou suplicando do fundo do coração, Senhor, tem misericórdia de mim. E você acha que Jesus, no interior dele, ele não estava olhando com tanta compaixão daquela mulher? Você acha que ele só estava olhando para ela duro ali, dizendo, não, isso não me comove? Não, querido, isso comoveu o coração de Jesus, tanto é que ele parou. E de repente ele deu uma palavra, querido, aqui é o ponto-chave. Então, respondendo, disse, não é bom tomar o pão
dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu Deus, às vezes podemos olhar e dizer, Senhor, mas que palavra dura é essa? Jesus, o Senhor é Jesus, o Senhor não pode falar isso não. O Senhor é Jesus, o Senhor não pode dar uma resposta dessa para uma mulher dessa não. Mas queridos, Jesus estava usando a linguagem daquela época. Claro que hoje, se você chamava assim, olha, não vou tirar o pão dos meus filhos para dar para uns cães assim. Isso é uma discriminação terrível, isso dá processo, da cadeia, da prisão. Mas não era o que Jesus estava falando aqui. Ele estava falando na linguagem deles naquela época. Porque os israelitas, querido, eles chamavam os gentios de cães. Eles chamavam os gentios de cães. Então Jesus estava usando a mesma linguagem deles naquela época. E estava falando, olha, não é bom tomar aquilo da palavra, o pão, ou aquilo que eles estão recebendo, para entregar neste momento para os gentios, para aqueles que não estão ainda. Porque não é o momento, ainda não está na hora. Vai chegar o momento que vocês vão receber, mas não está na hora, não é agora. Então, ainda não é o momento de eu pegar isso aqui e entregar para vocês. Então, quando Jesus disse isso, ele estava aqui, testando os discípulos, continuando a discipular os discípulos. Continuando. E disse o seguinte, vou ser duro com essa mulher, para ver. Continuou tratando tanto a mulher quanto os discípulos. Eu vou ser duro com ela para ver a reação dela. E, através da reação dela, eu vou tratar os discípulos. Olha para você ver como Jesus, querido, muitas vezes nós não entendemos coisas que acontecem na nossa vida, situação que acontece, mas tudo tem um propósito. Então, quando Jesus foi duro com ela, usando aquelas palavras que eles conheciam muito bem, olha, não é bom tirar agora e dar essa palavra que é dos israelitas, dos filhos de Deus, para dar para os cães ou para os gentios, porque ainda não chegou o tempo. Mas ele foi com palavra dura contra ela, para ver a reação dela, tratando com ela, e ver também a reação dos discípulos, e para provar para os discípulos, porque ele sabia que a reação dela ia ensinar os discípulos. E quando ele foi duro com aquela mulher, a resposta dela mudou tudo. Ela disse o seguinte, ela replicou, porque, querido, se ela tivesse orgulho, Jesus estava tratando o coração dela. Se ela fosse uma pessoa orgulhosa, o que ela tinha feito? O quê? Você está me chamando de cachorra? Então eu vou embora, e xingava, e amaldiçoava, e ia embora. Ia perder o milagre dela. Porém, querido, ela estava tão quebrantada que a resposta dela foi, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, quer dizer, eu sei que o pão principal é para os israelitas, mas mesmo aquilo que sobrar para mim já é o suficiente. E quando ela disse isso, a resposta do Senhor mudou. Aí diz o seguinte, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a sua fé. Então ele falou assim, olha, você provou que o seu coração está quebrantado, que você soube se humilhar e provou para os discípulos. Aqui a Bíblia não continua, mas com certeza depois ele falou para os discípulos, vocês estão vendo a fé dela? Então quer dizer, olha, muitos virão de longe, a palavra do Senhor diz, muitos virão de longe, do Oriente e do Ocidente, e vão sentar na mesa, e vão comer dessa palavra, e vocês estão vomitando ela. E com certeza ele deve estar falando, vocês estão vendo aí? É isso aqui que eu estou falando, é isso aqui, é ter um coração tão quebrantado desse jeito, e receber o milagre. Essa mulher saiu com o milagre dela, a filha dela foi curada, foi liberta. Ela recebeu porque ela teve um coração de humildade. Então, vocês estão tendo a oportunidade, estão perdendo, e as pessoas de fora estão recebendo. Então, queridos, Jesus teve compaixão, mas ele usou aquele ambiente para provar a mulher e para tratar os discípulos. E aquilo ficou marcado, tanto é que ficou gravado aqui. Querido, esse episódio foi tão importante que foi colocado aqui na Bíblia. Em Marcos capítulo 7 também fala dessa cena. Então, querido, foi tão importante que ela foi colocada na palavra do Senhor. Para quê? Ela está tratando as nossas vidas. Então, queridos, nós temos que ter cuidado para ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, não no nosso entendimento de hoje, não na nossa língua de hoje. Porque, para começar, essa Bíblia foi traduzida da língua original. Então, ela não vai exatamente nos dizer palavras do nosso dia. Então, as expressões para nós hoje, naquele momento, não eram expressões difíceis,
não eram expressões que eles entendiam. Para nós hoje parece muito dura. Para nós hoje ela é muito difícil de entender. Nós também usamos expressões idiomáticas hoje que não eram usadas naquela época e talvez daqui 50 anos, 100 anos, será palavras difíceis e duras de ouvir. Então, querido, nós temos que entender a palavra do Senhor, tentar buscar entendimento e revelação para os nossos dias de hoje. Então, para aquele momento, é como Jesus, quando ele pregava, querido, ele falava, ele dava exemplo, testemunhos de plantações, de trigo, de vinha, de uva, de ovelhas. Isso para nós hoje não faz muito sentido, porque nós vivemos no mundo, no meio da cidade, então nós vivemos numa metrópole. Então para nós hoje isso não faz muito sentido, porque nós vivemos em cidade e carro. Talvez se Jesus fosse em nosso tempo de hoje, tivesse vindo em nosso tempo, os exemplos dele teriam sido aviões, carros, teria sido outros tipos de exemplos. Então, nós precisamos ler a palavra do Senhor com um olhar para aquele tempo, que Jesus queria falar, qual era a linguagem daquele tempo, para que nós possamos entender nos dias de hoje. Amém, queridos? Então, esse tratamento serve para nós hoje. Jesus nos dá um ensinamento. Olha, muitos lá fora, talvez que não são crentes, estão recebendo milagres que vocês crentes dentro da igreja estão perdendo. Olha que palavra poderosa essa hoje. Então pessoas lá fora chegam aqui e às vezes fica aí e suplicam com tanto do mais profundo do coração que o Senhor Jesus cura eles, opera um milagre, eles recebem o milagre. E a pessoa dentro da igreja que está orando há muito tempo está ali, Senhor, e eu? Eu estou aqui muito mais tempo do que ele está aqui e recebeu o milagre e eu não recebi. Sabe por quê, querido? O Senhor tem compaixão daquilo que vem do interior, não da palavra. Talvez você está ali na igreja, orando, glória a Deus, aleluia, pedindo, mas só está vindo de boca, não está vindo aqui do mais profundo. Então, queridos, muito cuidado com aquilo que você está orando, a forma que você está orando. A sua oração não pode ser só de boca, tem que ser daqui do fundo do coração. Amém, queridos? Receba essa palavra agora, que seja abençoado em nome de Jesus. Pai, eu abençoo meu irmão, abençoo minha irmã. Eu declaro sobre eles, Pai, a tua bênção em nome de Jesus. Guia o Senhor, abra o entendimento espiritual para que possam aprender e entender a palavra do Senhor. E que a graça do Senhor esteja sobre cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e fique na paz do Senhor. Até amanhã.